E os números, os dados que vão sendo apresentados praticamente de maneira diária mostram um aquecimento, né? Ondas de calor que podem deixar até 7 graus Celsius mais elevado do que a média para o período. E eu falo disso destacando um estudo da Earth Daily Agro que mostra, por exemplo, alguns estados como Mato Grosso do Sul na pior situação de estresse hídrico dos últimos 20 anos. E quem tem em Mato Grosso do Sul, se pensar em Campo Grande, vai ser mais chove todo dia. Mas o sul do estado não, né? O sul do estado passa por uma situação bastante grave. O mesmo pode-se dizer do Rio Grande do Sul. Mas quem vai falar para nós, conversar conosco e explicar essa situação é o Felipe Reis, que participa conosco aqui no Agricultura BR, analista, para falar um pouco a respeito deste cenário que a gente tem observado nas áreas de produção. Felipe, sempre um prazer conversar contigo. No começo do programa, eu conversava aqui ao vivo com o presidente da AproSoja do Pará. Ele apontava um cenário complicado do desenvolvimento da lavoura de soja, a implementação da segunda safra, mesmo no Pará, que é um estado que normalmente tem boas precipitações, e o cenário vai sendo mostrado de uma maneira catastrófica até, de muita preocupação. E um dos estudos da empresa, que você é um dos associados, ela vai mostrando aqui alguns estados com muita gravidade nesse tema. E eu destaco aqui o Mato Grosso do Sul com esses pior precipitação chuvosa dos últimos 20 anos. Como é que esse estudo tem sido feito? O que ele tem apontado, Felipe? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. É exatamente isso. Quando a gente olha aí para as lavouras de verão, para o ciclo 24-25 da soja, a gente observou cenários bem distintos dependendo da região que você olha no Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais. Se você analisa o Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem uma imagem do que foi o ciclo da soja nesse ano. Agora, se você olha Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, até mesmo algumas regiões da Bahia, você tem um cenário exatamente oposto. Então, vamos começar primeiro pelo Mato Grosso do Sul, onde a gente teve uma seca muito intensa, considerando aí desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro até 26, 27 de fevereiro, a precipitação acumulada nesse período é o mais baixo, pelo menos nos últimos 20 anos. Explica muito bem o porquê que a gente teve, então, a quebra aí da soja para o Mato Grosso do Sul. Não foi tão significativa quanto o ano passado, porque essa seca ganhou intensidade, começou no fim de dezembro e ganhou intensidade nesse ano. No ano passado nós tivemos uma seca não tão intensa, mas prolongada. Então, lá em dezembro, ela já teve início no início de dezembro de 23 e continuou para 24, 25, resultando numa quebra ainda maior do que a gente observou nesse ano. Tá? Outras regiões, Rio Grande do Sul também tem sofrido bastante. Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, não só a seca, mas também o calor. Tá? Temperaturas acima da média, 2, 3 graus, às vezes 5, 6 graus acima da média. O calor, a gente sabe que ele aumenta a evapotranspiração, ou seja, mais água saindo do solo. E isso, associado à seca, resulta numa queda da umidade do solo ainda mais intensa. A umidade do solo é um indicador que ele tem muita analogia, muita similaridade com o NDVI, o Índice de Vegetação. O que é esse Índice de Vegetação? Nada mais é que o vigor, a saúde das lavouras. Então, quanto maior esse indicador, NDVI, maior a saúde das lavouras, e este indicador ele tem uma alta correlação com a produtividade. Então, quanto maior o NDVI, maior a sua produtividade. Então, a gente olha baixa umidade do solo, um NDVI mais baixo, consequentemente uma produtividade mais baixa. É isso que a gente observou em boa parte do centro-sul do Brasil para a lavoura 24-25, as lavouras de verão. Eu falo de verão porque eu já estou incluindo o Rio Grande do Sul, não apenas soja, mas também milho sofreu com baixas precipitações esse ano no estado, e tem aí algumas chuvas em fevereiro no Rio Grande do Sul que ajudou, mas a seca já voltou e deve continuar pelo menos para os próximos dias. Então, quem plantou tardiamente ali, já está observando essa seca novamente para os próximos dias. Felipe, um dos aspectos relevantes que nós temos neste momento, que o produtor ele tem apontado, é que nesses estados em que tivemos dificuldades com a soja
por conta da baixa precipitação, e aí a gente destaca os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Vou até inserir por minha conta aqui uma parte de São Paulo também, que sofreu e sofre ainda com essa situação. Mas, por exemplo, nós temos agora um cenário que tem sido exclamado por produtores de café em Minas Gerais de estar muito quente e com poucas chuvas. Como é que esse cenário deve ficar a partir de agora? Essa onda de calor que nós temos observado, ela tem se concentrado muito mais aqui para o centro-sul e também para as regiões mais próximas da costa do Atlântico, né? Então, se a gente observar Mato Grosso ou alguém de outro país que queira analisar as temperaturas, as condições climáticas do Brasil e focar em Mato Grosso, ele não vai observar essa onda de calor. Mato Grosso deve ter temperaturas ali próxima à média nos próximos dias. Mas Minas Gerais, São Paulo, Paraná, que já vem sofrendo com calor já há algumas semanas, deve continuar assim, ainda mais intenso para os próximos dias. Tá? Pelo menos até ali, dia 10 de março, a gente deve observar em algumas regiões temperaturas 7 graus acima da média. E isso sim pode resultar numa redução ali do potencial produtivo das lavouras que ainda estão para ser colheitas, que é no caso de outras culturas, como café, por exemplo. A planta no calor, ela aumenta a sua taxa de respiração e aquela energia que iria para a produtividade, para a sua produção, então ela vai para apenas a manutenção da planta. Então, assim, desta maneira que o calor pode reduzir o potencial produtivo das lavouras. Lembrando, calor ele deve ser essa onda de calor que a gente está observando na mídia, todo mundo falando, é muito mais ali para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, vai até Mato Grosso do Sul um pouquinho, já chegando no oeste de Goiás e Mato Grosso, as temperaturas devem ficar mais próximas à média. Mato Grosso do Sul é onde deve ter algumas temperaturas, continuar com temperaturas acima da sua normalidade. Felipe, uma das questões que a gente aponta nessa safra 24 e 25, desde o começo dela, o produtor começou a semear essa soja em boa parte do Centro-Sul um pouco depois, por conta de não ter as condições adequadas, chuvas, né, precipitações chuvosas para fazer esse plantio. Isso acarreta também um atraso na colheita, um atraso também na semeadura do milho segunda safra, entre outras culturas. E o milho segunda safra, ele ou vai ficando boa parte da produção fora da janela ou muito no limite da janela ideal. Essa janela ideal a gente sempre olha nos estados que tem geada, Paraná, Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo também, estados que quanto mais fora da janela ou mais dentro do limite, maior o risco de você passar por um cenário como esse. Aí pensando no fenômeno climático, pensando também em temperaturas que estão muito mais altas desde o último ano, a gente pode ter um inverno também diferente e essa ameaça, por exemplo, de geadas fique menor? Podemos sim, podemos sim. Primeiro falando desse atraso do plantio do milho safrinha, quando a gente olha os números, os dados ali em Mato Grosso, que não vai sofrer com geada, mas ele sofre com menor radiação solar, menor luminosidade e menor volume de chuvas, né? Então, quanto mais tarde o produtor plantar, um menor volume de chuvas as suas plantações irão receber, provavelmente, de acordo com as médias, mas com toda certeza ele vai receber o menor a luminosidade solar. Então a planta precisa não de apenas água, mas também luz para se desenvolver e ter um bom potencial produtivo. Esse é o primeiro problema que a gente pode ter aí em Mato Grosso, que produz quase que 50% da safrinha. Para o Paraná, ali o sul, o sudeste do Mato Grosso do Sul, realmente é onde a gente pode ter as geadas, mas quando a gente olha as temperaturas em fevereiro, em março, e faz uma análise de um longo prazo, então março, abril, maio, ou se não, abril, maio, junho, as previsões, as tendências apontam para temperaturas um pouco acima da média e com possibilidade de um início do El Niño, do fenômeno El Niño, já no meio desse ano. Então a gente estaria saindo ali de quase de um Laninha indo para um El Niño. E quando a gente tem um El Niño ativo no meio do ano,
o que acontece no Brasil, um dos impactos são temperaturas acima da média, um calor acima do normal durante o inverno, certo? Então isso sim reduz o risco de você ter um menor risco de geadas para as lavouras do Paraná. Mas lembrando, são temperaturas acima da média, e se isso vier com uma precipitação abaixo da média, a umidade do solo vai ser baixa durante o ciclo do milho safrinha. Então você pode não ter o risco com a geada, mas ter um risco grande com a seca. Então se sai um problema, entra outro. Então é importante acompanhar semana a semana, mês a mês, e dentro do possível plantar o quanto antes para tentar pegar o máximo aí de chuvas desse fim de verão.